Boa noite, meus irmãos queridos. É bom estarmos juntos mais uma vez nesse dia. Pela manhã tivemos a oportunidade de estudar a palavra de Deus com mais tempo, com mais dedicação na escola dominical. E agora à noite podemos nos ver para em culto público solene adorar ao Deus de nossas vidas, sendo gratos por tudo que Ele tem nos dado e feito, e também receber dEle na sua palavra, na sua graça. Eu quero convidá-lo a abrir comigo primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler capítulo 16, versículos 13 e 14. O texto está projetado, mas se você quiser manter sua Bíblia aberta, ajuda em muito você acompanhar, talvez grifar, fazer alguma nota de rodapé na sua Bíblia, para que você venha lembrar sempre daquilo que Deus tem falado ao seu coração, tem falado à sua vida. São dois versículos breves, e eu quero convidar toda a igreja para ler comigo, ok? Vamos lá? Estejam amém. Que isto aqui seja uma verdade em nossas vidas. Perceba que todas essas ordens, estes comandos estão no imperativo. São ordens. O apóstolo Paulo está encerrando uma carta muito difícil. Quem já leu a primeira carta aos Coríntios sabe que é uma carta para resolver problemas internos da igreja. Na igreja de Corinto você tinha problemas em quantidade. Eu digo sempre, a igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, pode acender aqui, por favor, essas luzes? A igreja dos nossos dias são semelhantes à igreja de Corinto. Há uma semelhança muito grande, porque você encontra problema de partidarismo dentro da igreja, divisões dentro da igreja. Você encontra problemas sexuais dentro da igreja, problemas seríssimos. Paulo chega a dizer que havia alguém que estava tendo um caso com a mulher do seu pai, no meio da igreja. Isso aqui no Novo Testamento. Crentes levando outros crentes para juízo diante de magistrados civis e não tratando isso internamente. Havia um problema seríssimo no trato dos dons espirituais. Alguns se achavam maiores e superiores por terem alguns dons. É necessário que Paulo gaste um tempo precioso para explicar, clarear, elucidar sobre esse tema. Há um problema teológico gravíssimo que Paulo trata no capítulo 15, que é o tema ressurreição de mortos. E Paulo vai gastar um capítulo inteiro, é um capítulo longo, para explicar que os crentes ressuscitarão em corpo, não serão gasparzinhos, almas penadas. Quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos em corpo incorruptível. Esta é a verdade que ele afirma. E outras questões, e nós vemos isso muito na igreja dos nossos dias. A igreja perdeu em muito a santidade, a busca de Deus, o compromisso, o zelo. E nós precisamos resgatar isso. E ao final dessa carta, essa igreja tão difícil, tão complexa de se resolver os seus problemas, Paulo dá 5 ordens, e é pensando nisto, e olhando para esses comandos que eu quero hoje, junto com os irmãos, olhar a importância de cada comando, para viver como igreja, e para viver como crente no dia a dia, para exercitar a vida espiritual de uma forma que esteja dentro do padrão que Deus escolheu, que nos dê condições de viver com interesse e integridade, com santidade, sem animosidade, com verdade.
com Deus e com o nosso próximo e com a missão que Ele nos confiou. W. Barclay, ele é um teólogo escocês, e ele diz que dos 5 comandos, 4 deles, e os 4 primeiros são militares. É como se ele estivesse dando ordem a um exército. E não é a primeira vez que a Bíblia vai usar metáforas para nos dar uma visão, uma amplitude de sentido da missão que nós temos. Jesus usou. Quando ele disse que nós somos luz, quando nós somos sal, ali é uma metáfora. Quando eu lembro de sal, eu lembro da missão e do que ele significa. O sal preserva, o sal tempera e o sal preserva, dá sabor, melhor dizendo. 3 sentidos básicos, dá sabor. E quando você lembra da função do sal, você descobre que você tem que fazer o que o sal faz. A luz da mesma forma. Nós só vamos valorizar a luz quando falta energia. Quando a luz volta, é uma realização plena para o nosso coração. De estar novamente iluminado, com o brilho sobre nós. Nós devemos brilhar. Mostrar o caminho. Trazer a verdade aquilo que está oculto. Para que sejamos luz. E Paulo, já na 2ª carta aos Coríntios, ele usou a figura do soldado, quando nos convidou, primeira carta de Paulo a Timóteo, ele diz: participa, pois, dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se ocupa em viver as coisas dessa vida, antes se dedica a satisfazer aquele que o arregimentou, Deus. Ele traz mais uma vez a figura de um soldado. Paulo usou a figura do atleta. Corramos a corrida da fé, largando o peso que tenazmente nos assedia e andemos em direção às promessas. Essas metáforas são muito preciosas. E mais uma vez, eu concordo com William Barclay, de que de fato, ele quer ver a igreja ativa, operante, se organizando como um grande exército. Um grande exército. E talvez a grande virtude de um exército seja a disciplina. E o foco na missão. É comum ouvir de um militar: missão dada é missão cumprida. Então vamos fazer isso. Porque o nosso general é maior do que qualquer general, qualquer comandante que existe na face da terra. Então cabe a nós sermos como bons soldados de Cristo. E o primeiro comando que vem é: estejam vigilantes, atentos, com os olhos abertos, não estejam dormindo. Paulo, em Efésios, vai começar aquela carta dizendo, usando a citação do Velho Testamento: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Há muitos cristãos que estão em sono profundo, em profunda indiferença, paralisia, inoperância. Cristãos que precisam acordar, estar em estágio de vigilância, atentos. Porque, meus queridos, preste atenção. Quando nós estamos desatentos ou dormindo para os desafios que Deus nos deu, para as ameaças que o diabo nos impõe como nosso tentador e adversário, quando nós estamos dormindo ou indiferentes aos nossos sentimentos, que muitas vezes nos traem e nos sabotam, nós vamos perder a batalha, porque dormindo, desatentos ou indiferentes, nós nos tornamos alvos do nosso inimigo, alvos do diabo, alvos da nossa natureza pecaminosa, que tenta tirar de nós a força para continuar no caminho de Deus. Estejam vigilantes. Jesus, na sua sabedoria e no cuidado especial que Ele tinha por nós e por seus discípulos, Ele vai dizer para os seus discípulos: vigiai e orai. E a ordem é proposital, não é orar e vigiai.
atitude de prontidão, de atenção, é necessária na vida espiritual. Nós não estamos aqui a passeio, há uma missão e há uma guerra. Se você não ficar atento, você pode ser ferido. E há muitos cristãos hoje em dia feridos, cambaleantes, porque não vigiaram. Eu quero destacar 3 áreas que nós precisamos vigiar, queridos. Nós temos que vigiar contra as tentações. Jesus vai falar claramente isso. Vigiai e orai. A carne é fraca. Vigiai para que não entreis em tentação. Às vezes a impressão que eu tenho é que nós fazemos questão de enfrentar as tentações e o perigo. Vigie para que quando você vir o perigo, fuja, desvie dele. Não enfrente o perigo. Não queira medir a força de resistência contra o pecado. As tentações podem vir até nós não podemos ir até elas. Quem está vigilante antecipa o olhar no caminho, vê o perigo, e Paulo vai dizer que as ciladas do diabo. Por que cilada? Cilada é uma armadilha. Ciladas são armadilhas. Um dinheiro que pode vir fácil, um negócio que parece que é a coisa do céu, pode ser uma coisa do inferno. Ciladas. Nós precisamos ter cuidado para não cair em tentação. Outra área que nós devemos ter cuidado e vigiar muito é com respeito à nossa boca. Ou melhor, à nossa língua. Nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos. E há aqueles que não vigiam, falam demais, e por falar demais, se comprometem demais, e por falar demais, ferem demais. Não é à toa, queridos, que quando eu leio, um dia eu fiquei impressionado, e eu preguei há muito tempo atrás sobre esse texto, Isaías capítulo 6, a visão que Isaías teve de Deus assentado em um alto sublime trono, e ele diz: ai de mim! É um clamor da alma de um pecador, que olha a santidade de Deus e vê a sua miséria, e quando ele vê a santidade de Deus e vê a miséria dele, ele dá um grito de desespero: ai de mim que estou perecendo. E eu disse e continuo a afirmar, ele poderia muito bem lembrar de vários pecados da vida dele. Vários pecados. A maldade, egoísmo. Mas ele lembra do pecado da sua língua. Ele diz: ai de mim que vivo no meio de um povo de impuros lábios. A pergunta é: por que ele faz questão de lembrar desse pecado? Por que esse pecado é tão relevante para Isaías? Por que dói tanto habitar no meio de um povo de impuros lábios? De um povo mau, que julga, que massacra o irmão, que acusa, que cria histórias. Isso é muito grave para Deus e é muito grave para Isaías quando ele diz: ai de mim. Esse é o pecado que vem à mente dele. E note, muitas vezes, nós não achamos esse pecado grave. Há outros pecados que a gente acha grave. Mas o pecado de ser impiedoso, de ser juiz do irmão, de inventar história, de levar histórias adiante, de julgar pela aparência, isso a gente acha que é uma coisa leve, que não é tão grave. O salmista vai dizer de uma forma muito desejosa que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Se não fosse tão perigoso o não vigiar com respeito ao que a gente fala, a Bíblia não daria a orientação que o salmista pede a Deus: põe guarda a minha boca, Senhor. Então não vigie só contra as tentações de roubar, de defraudar alguém,
não pense apenas nas tentações sexuais, pense também no pecado da sua língua. Tiago vai bater nisso, Provérbios vai bater nisso, mas a gente não cai em si. Sede vigilantes contra as tentações. Sede vigilante a respeito daquilo que sai da sua boca. Seja vigilante, meu irmão. E seja vigilante também para cuidar da sua vida espiritual, avaliar o estado da sua alma. Seja vigilante para tomar conta de você mesmo. Nós somos especialistas em querer tratar de nós ou de problemas quando a coisa está gravíssima. Quando o tumor já tomou todos os espaços, nós somos especialistas nisso. Nós somos brasileiros. E por ser brasileiro, a gente deixa tudo para a última hora. E a gente acha que com um jeitinho a gente vai resolver. Seja vigilante, se antecipe, veja o início da rachadura. Até hoje não se sabe por que aquela barragem estourou. Está no começo a investigação. Mas aquela ruptura um dia começou com um pequeno rasgo, com algo insignificante, e que alguém talvez viu ou não deu importância ao que viu. E muitas vezes nós estamos na nossa vida espiritual assim: não, depois eu vejo, não, isso não é nada não. E a coisa está rachando, está rasgando, e quando menos se espera, a barragem rompe. Aí não tem como deter, não tem como parar. Sede vigilantes, queridos irmãos. Talvez o Espírito de Deus está colocando outras áreas que você precisa ser vigilante. Mas esse é o primeiro comando. Esteja acordado, esteja atento. Segundo comando, mantenham-se firmes na fé. Jesus elogia aqueles que têm fé. Ó mulher, grande a tua fé. Ele encontra com o centurião e diz: nem Israel, a respeito daquela mulher melhor, o centurião ele também admirou, nem Israel vi tamanha fé como esta mulher. Mas também ele censura algumas pessoas, e ele vai dizer: ó homens de pouca fé. Ele vai ficar triste quando a gente não reage com fé. E sabe por que a gente tem tanta dificuldade com fé? Porque a fé é uma atitude de confiança e de permanência. A gente precisa permanecer. A gente não pode ter uma fé de uma noite, de um culto, e no dia seguinte ou na semana seguinte a gente naufraga, cai do barco da fé. A gente precisa estar firme. Uma coisa é parecer estar firme quando não tem problema financeiro, não tem ninguém na família doente, quando não tem um filho dando problema, ou um marido ou a esposa dando problema, aí a gente fica firme na fé. Mas quando vem a demanda para exercitar a fé, a gente não tem fé. Porque a gente quer ter fé na crise, a gente tem que ter fé antes da crise. A gente tem que estar firme na fé antes da crise, para que quando a crise chegar, a gente reaja com fé. E Paulo vai falar aqui, em outros lugares, ele vai falar também sobre a importância de estar em um estágio de crescimento de fé. Para que a sua confiança e esperança em Deus possa de alguma forma servir de fundamento para você construir, naquele momento da necessidade, uma alternativa de saída, obedecer aos sinais e comandos de Deus naquilo que parece não ter jeito, não ter esperança. O comando é, de uma forma muito clara, Paulo diz: mantenham-se firmes na fé. Eu estava reservando alguns versículos, principalmente do apóstolo Paulo, quando ele vai falar de fé. Ele vai dizer em Romanos 5:2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes.
nós entramos numa relação com Deus por causa da graça de Deus e recebemos fé. E ele diz, na qual estamos firmes. Mostrando essa necessidade de viver uma vida com firmeza e com regularidade de fé. E não com tantas oscilações, que pode sinalizar que não há fé no nosso coração. Pedro vai dizer, na primeira carta dele, capítulo 5, versículo 19, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Resisti firmes na fé, como uma rocha. Colossenses 2,7, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé. Confirmado é uma coisa que é provada e reprovada, é algo que é contado, recontado. E aí está confirmado, está confirmado. Passou pela prova e ele resistiu, não a uma, a duas, a três, mas firme. Agora, a firmeza de fé não existe sem comunhão, sem intimidade com Deus, sem busca de Deus, sem compromisso com Deus. Você não vai ter fé regular se você busca Deus de vez em quando. É a sua entrega a Deus, de vida, de coração, que vai gerar no seu coração uma fé mais permanente. Não quer dizer que a vida inteira você vai estar no crescente. Há momentos de abalo, sim. Mas não é assim um gráfico do dólar brasileiro que sobe e desce. Ninguém sabe onde vai parar. A fé é quem nos sustenta. No mundo espiritual, sem fé não é apenas impossível agradar a Deus, mas sem fé não tem como viver a vida espiritual. Porque está escrito que o justo viverá pela fé. E o que é fé? É a plena confiança de que Deus está comigo, que o que Ele prometeu vai se cumprir, que Ele me guarda, que Ele vai cumprir os seus propósitos em minha vida. Certamente não morreremos, diz Abacuque. Certamente não morreremos. Quando nós, no momento da crise, resolvemos fazer o que vem à nossa telha, resolvemos dar o nosso jeito, as nossas soluções e não agimos por fé, estamos deixando claro que além de não estarmos firmes na fé, damos mais importância ao que nós achamos do que aquilo que Deus diz que devemos fazer e ser. O terceiro comando é: sejam homens de coragem. E está na ordem, a sequência dos comandos tem tudo a ver. Quem terá coragem? Quem tem fé, quem está atento, vigilante. Eu não posso exigir, tenham coragem, se você não tem fé. A coragem é esse aspecto de se levantar e ir à luta. E a coragem vem dessa fé. Esté é um exemplo claro disso. Esté, no primeiro momento, quando soube que a coisa estava ficando feia para o lado dos judeus, lá no cativeiro, e que os judeus seriam exterminados, mas ela, como rainha, ela pensou que seria poupada, até que o seu tio a procura e diz para ela: você está pensando que por ser rainha você vai ser poupada? O seu tio olhou para ela e disse: fique esperto e vigia na terra. Até que ela entra na presença de Deus, os seus olhos se abrem, ela é tomada por uma fé revolucionária, e ela resolve entrar na presença do seu esposo. E não era assim, chegava lá e ia mandando o marido, como é hoje, não. Naquela época era diferente. Para apresentar-se na sala do rei, tinha que ter hora marcada, dia marcado. E se ela entrasse sem o comando certo, sem agenda, ela morria na hora. Era assassinada. E alguém disse: você vai? Eu vou.
e vem uma frase que para mim é o sinal da fé misturado com a coragem. Eu vou, se perecer, perecer. Se temos que perder famílias, bem prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. A gente não canta isso? Um teólogo disse, quem roubou nossa coragem? Isso é teologia, isso não é música. Quem roubou nossa coragem? A pergunta é, quem roubou a nossa fé? Onde está a nossa fé? E a história de Esther diz que ela vai, enfrenta, a vida dela é preservada, porque ela resolveu confiar em Deus, não poupar a sua vida, pelo contrário, colocar a sua vida em risco para abençoar uma nação inteira. Grandes homens e mulheres de Deus na história foram aqueles que não pensaram só em si, pensaram em outras pessoas. Que trabalham em favor de outros, de abençoar outros, sacrificam-se para abençoar outros. Quando Moisés morre, há um problema seríssimo, uma liderança de 40 anos, imagine. Um homem de Deus que por 40 anos liderou o povo no deserto, e ele inventa de morrer. Porque ninguém é eterno, todo mundo morre. Aí Josué tem que substituir esse homem. E Deus sabe que no coração de Josué vem um receio. Ora, todos obedeciam Moisés, todos respeitavam Moisés. Não vai ser do mesmo jeito, ninguém vai dar a mínima para mim. Aí Josué registra no primeiro livro dele, Deus falando com ele. Deus falando com ele. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Não temas e não te espantes. Se você olhar para a circunstância, olhar para você, para as suas forças, habilidades, você vai tremer. Mas se você olhar para aquele que mandou fazer e ir, coisa diferente. Ser forte e corajoso. Não te mandei eu. E ele encheu seu coração de coragem, porque já havia fé. E a coisa aconteceu. A coragem não é só um sinal de fé. A coragem é um sinal da atuação do Espírito Santo em nós. Estando reunidos em um só lugar, foram cheios do Espírito Santo e passaram a pregar com ousadia, com intrepidez, a palavra de Deus. Atos 4:31. Alguém pode dizer assim, veio o Espírito Santo sobre eles, então começaram a falar em língua, começaram a fazer curas. Não! Começaram a pregar com ousadia a palavra de Deus. Porque para muitos crentes abrir a boca é um milagre. Para muitos crentes assumir que é crente é um milagre. Para muitos crentes convidar alguém para conhecer Jesus, vir à igreja ou falar de Jesus, é um milagre que tem que acontecer ainda. Há muitos crentes que confundem o termo coragem. A gente tem coragem de fazer cada pecado cabeludo. Se existe pecado cabeludo, a gente tem coragem. A gente tem coragem de desobedecer a Deus. A gente tem coragem disso. Mas coragem para orar, coragem para obedecer, coragem para pregar a palavra, a gente não tem. Coisa doida, hein? Coragem para viver regaladamente, displicentemente. Deixa assim para ver como é que fica. Deixa como está para ver como é que fica. Muitas vezes a nossa vida espiritual é assim. Segue esse ditame. Deixa como está para ver como é que fica. E não pode ser assim. Hoje na classe de batismo, o pastor Josiel falou sobre a reforma protestante e sobre a origem da igreja presbiteriana no Brasil.
E nós falávamos de John Knox. John Knox era um escocês. É o homem que criou a igreja presbiteriana na Escócia. Se tem uma marca desse homem, era a oração e a fé corajosa. Um homem de tamanha dedicação a Deus e coragem para defender os ideais de Cristo, que a Maria Sanguinária, Maria Stuart, rainha da Inglaterra, diz os historiadores que ela tinha mais medo de John Knox de joelho do que o exército da Inglaterra. Havia um conflito entre Inglaterra e Escócia. Era um homem destacado de coragem. Quem já leu a vida de John Knox, o fundador do presbiterianismo, sabe que esse homem era um homem corajoso, era um homem de oração, era um homem de fé, era um homem guerreiro, era um homem de coragem. Quem dera nós presbiterianos voltemos a esses ideais de John Knox, esse escocês do século XVII, um homem de fato de Deus, um homem de coragem. O texto vai mais adiante, dá uma quarta recomendação, e a quarta recomendação é: sejam fortes. O que você está pensando aí agora? É de sua conta, pastor? Uma boca. Ser forte. O grande problema nosso, queridos, é que a gente não consegue nos ver como Deus nos vê. A gente não consegue perceber que Deus tem uma visão diferenciada de nós, do que somos, do que Ele vê em nós, e nós nos vemos como pessoas incapazes, imprestáveis, pessoas que são inferiores. E desenvolvemos problemas emocionais que vai da arrogância a baixa estima. Aí quando Deus diz: vem que eu te usarei, você age como Moisés. Ah, Senhor, tenho a língua pedada, eu não consigo, não tem jeito. E você tem ficado para trás porque você não tem testado descobrir aquele que nos fortalece. Enquanto você olhar para você, você vai descobrir um bocado de defeitos e incapacidades e inconsistências. Mas quando você olhar para o Deus que diz que nós podemos, nós vamos descobrir que Ele nos fortalece. E essa é a grande saída, essa é a grande descoberta que Paulo fala em Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. A força não é minha, a força é dele. E às vezes é preciso que a gente descubra o nosso esgotamento, as nossas inconsequências e o nosso estado real, para Deus, em cima disso, levantar um novo homem, uma nova mulher, com a capacitação que vem dele. Quando Deus capacita, você olha para alguém e diz: mas nunca pensei que fulano de tal fosse capaz de estar tão operante, trabalhando. Nunca imaginei que fulano de tal fosse crescer tanto. Eu tenho acompanhado pessoas aqui nessa igreja que você dizia: essa pessoa não quer nada, não pode nada, e agora essa pessoa está fazendo coisas, ou essas pessoas estão fazendo coisas, estão assumindo funções, estão agindo, estão mudando de estágios, estão crescendo, porque querem crescer, porque querem agradar a Deus com as suas vidas e querem servir aos outros. Seja forte, esse é um comando. Aí você vai para a presença de Deus. O que nos fortalece, querido? A palavra de Deus. Então, quanto mais contato com a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, ouvir o que Jesus diz a respeito de você, da obra que Ele quer fazer, quanto mais espaço no coração você dá às verdades que você ouve domingo após domingo, CPPO a cada CPPO, escola dominical após cada escola dominical, grupos pequenos, orações, reunião de grupo pequeno,
Meu querido, minha querida, deixa isso entrar no seu coração, você vai se sentir fortalecido. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. É quando você dá relevância e importância àquilo que Deus diz e crê que aquilo não é apenas verdade, mas aquilo pode ser uma verdade em sua vida. Aí a coisa muda de figura completamente. Eu tenho visto, louvado seja Deus, pessoas que têm sido fortalecidas em Deus, porque tem contato com a palavra, tem contato com a oração. Quem tem contato com a oração tem contato com Deus. Quem ora com regularidade se fortalece. Quem gosta e prioriza estar com os irmãos como vocês estão fazendo, não como uma coisa espaçada, mas como uma coisa regular, você sabe o quanto isso faz bem para você estar aqui. Você sabe. Mas a preguiça, as agendas, os compromissos te tiram daqui. E quanto mais você se afasta, mais fraco você fica. Você sabe do que eu estou falando. Existem os recursos da graça de Deus que nos fortalece. E a gente não pode se afastar dele, da oração, da palavra, do convívio com os irmãos, da vigilância, dos pactos que a gente faz com Deus. Nós precisamos estar nos fortalecendo. E isso nos fortalece. Qual é o quinto comando? Esse é o mais difícil. Porque esse vai legitimar todos. Não adianta você ser um bom soldado, mas não ter amor no coração. É isso que a Bíblia está dizendo. Não adianta você ser disciplinado, sem a lubrificação do amor. Aí para coroar, vem um comando que não é militar. Nós temos aqui o Hernani, que foi coronel de artilharia. Nós temos o Felipe. Você não vai encontrar nem o doutor Peixoto e outros aqui. Me perdoe que eu não vou citar e não vou também procurar, que eu estou míope, já botei o óculos aqui, não vou descobrir quem são. Você nunca vai ver um comandante dizer: batalhão, chegando lá, ame o seu adversário. Não existe. Não existe. Depois de dar todos esses comandos, Paulo vem e diz: façam tudo com amor. É uma ordem. Porque um outro perigo da vida espiritual é de que quando a gente vai crescendo, a gente vai olhando para trás, para o lado, e quem está do nosso lado pode estar lá embaixo. A gente está crescendo. E o nosso grande risco é de olhar com desdém. Olhar apontando o dedo de cima para baixo. Se você está conseguindo crescer, ser alguém relevante, isso não te dá direito de pisar em quem está embaixo. Amém? Não dá. Quem está subindo e crescendo, olha e tenta ajudar o irmão a vir junto. Segurar na mão dele, vem comigo. Por isso, querido, que o quinto mandamento, ordenança que vem é: façam tudo com amor. Tudo isso com amor. E não é na primeira vez, essa não é a primeira vez que Paulo usa isso. Lá no capítulo 12 a 14, Paulo trata dos problemas dos dons espirituais na igreja de Corinto. Quando ele chega no capítulo 14, ele já falou no capítulo 12, ele fala no 14, no 13, no meio, ele fala sobre o amor. Vocês estão brigando para saber quem é o melhor, quem tem o melhor dom, mas olha, se você não tiver amor, não adianta ter dom A, B, C e D. Mais uma vez, ele privilegia o amor sobre performance de dons, sobre importância de dons. E aqui ele dá comandos para a vida espiritual. E ele vai dizer: o que sustenta tudo é o amor.
Eu quero ser um guerreiro corajoso, sim. Eu quero ser alguém atento, vigilante, sim. Eu quero ter uma vida de fé, estar firme nela, sim. Eu quero ser um homem fortalecido em Deus, sim. Mas eu quero ser um homem que ama. Que ama aqueles que podem parecer mais fracos do que eu. Que possam não estar na caminhada com a mesma afinco e dedicação que eu. Mas eu quero amar. Quando a gente amar, a gente vai conseguir fazer todas essas coisas com maior facilidade. Que Deus aplique isso em nossos corações. Porque tudo que nós ouvimos é porque Deus quer trabalhar na nossa vida. Não adianta ficar pensando, fulano de tal viajou, ela devia estar aqui para ouvir isso, ele devia estar aqui para ouvir isso. É com você. Quem sabe a gente mudando, os outros mudam. Às vezes a gente quer que os outros mudem, para depois a gente mudar. Vamos mudar para os outros mudarem. É assim que a gente consegue. São esses os comandos especiais para a igreja de Corinto, são esses os comandos de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós, como sempre tem tido, e mais ainda. E nós ficamos felizes se Ele tiver. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.